Olá, tudo bem? A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham todas as semanas. E a minha oração é que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus proteja a sua vida, a sua casa, a sua família e que Ele abra sempre as vossas mentes, os vossos entendimentos nesse momento tão especial de meditação, de compartilhamento da palavra de Deus. E é sempre bom quando nós paramos, tiramos um tempinho dos nossos momentos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E a escola dominical é sempre uma preparação especial que nós fazemos para poder compartilharmos, se nós somos professores, podermos ministrarmos uma boa aula para os nossos alunos. Se nós somos alunos, podemos absorver sempre o máximo das lições bíblicas da EBD. Então, é sempre muito gratificante para nós podermos partilhar e ter você aí do outro lado, fazendo esse contato conosco no estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, esta semana nós vamos estudar a lição 9, que traz o seguinte assunto: uma família nada perfeita. E o nosso textuário diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. É a lei da semeadura, que nós inclusive temos aqui na nossa verdade prática. Esse texto abençoado diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Isso é uma grande verdade. Ou seja, tudo aquilo que a gente planta, que a gente semeia, a gente tem possibilidade grande de colher o resultado. E, nesse caso, falando especificamente das nossas condutas, das nossas ações, tudo que a gente faz, se a gente faz o bem, nós temos a chance e a oportunidade de colher bem para a nossa vida, para a nossa família. Mas se a gente plantar o mal, semear a maldade, a violência, a corrupção, então evidentemente que nós podemos colher resultados catastróficos, resultados negativos para a nossa vida. E no estudo dessa semana, Uma Família Nada Perfeita, nós vamos ver que realmente é preciso termos cuidado, termos vigilância para podermos evitar certas situações, cometer certas falhas que podem trazer esses prejuízos para a nossa vida e para a vida da nossa família. Muitas pessoas podem ser afetadas pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, enquanto servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, cristãos, nós precisamos estar atentos ao ensinamento do Senhor, da sua palavra, para que possamos errar menos, errar o mínimo possível e cometer mais acertos na nossa vida, porque assim nós colheremos mais o bem, só coisas boas para nós. É claro que a gente não está livre de receber o mal, mas a gente sendo prudente, sendo cuidadoso, vigilante, nós temos mais possibilidades de colher o bem, né, para a nossa casa. Então, meus irmãos, muito bem, os objetivos da nossa lição dessa semana, o seguinte: apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, né? O que Davi representava enquanto servo do Senhor, homem segundo o coração de Deus, né? Qual o seu papel, qual a sua importância? Isso nós vamos ver na nossa lição. E vamos também descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. Ou seja, dentro da família de Davi, que a gente vai verificar que é muito grande, existiam pessoas que foram chaves, exerceram papéis importantes, mas de forma negativa, para poder causar, provocar essas situações na família de Davi. Mas uma dessas pessoas é ele próprio, né? Porque ele vai se descuidar e vai cometer as suas próprias falhas e vai atrair consequências negativas para a sua vida e a vida de sua família. Então, em terceiro lugar,
O objetivo é refletir a respeito do problema moral na família. Então, nem todas as famílias são perfeitas. E a maioria são até imperfeitas. Então, nosso assunto é uma família nada perfeita. Então, mas tem essa família que não é perfeita na Bíblia? Claro que tem. Porque a Bíblia retrata exatamente a realidade humana, né? Da existência humana. Então, todo mundo tem problema, todo mundo acerta, muita gente acerta, muita gente também erra. Então, as falhas existem em todos os relacionamentos. Então, tem famílias que cultivam mais os valores, as virtudes, então vão acertar mais. Já outras se descuidam com isso, então vão ter erros. E a Bíblia não omite essas situações, inclusive com servos de Deus, homens e mulheres de Deus que cometeram suas falhas. Mas Deus estava atento para essas situações e sempre está cobrando acertos. E quando a pessoa erra, o Senhor está ali também para orientar e até, às vezes, punir de forma dura. Mas o homem arrependido sempre encontra um espaço, braços abertos de Deus, porque Deus perdoa, Deus não resiste a um homem quebrantado, um coração quebrantado, um homem arrependido, né? Um homem e uma mulher também arrependido, ou seja, todo ser humano que se arrepende, que se volta para o Senhor está sempre de braços abertos para recebê-lo, né? Então a falha acontece na vida humana e enquanto estivermos aqui a gente é imperfeito, mas o Senhor nos orienta, a sua palavra nos orienta de que maneira nós podemos resistir às tentações, de que maneira nós podemos coibir, né, ter domínio próprio para que as nossas paixões não exerçam uma força muito forte sobre nós, não tenham controle da nossa vida. E assim a gente possa viver equilibradamente nesse mundo. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus irmãos, como já disse, essa lição ela vai tratar, e aqui na introdução diz assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Então, é claro que Deus, já falei aqui em outras oportunidades, Deus deseja sempre o bem, o bom para o ser humano. Ele quer que o homem seja feliz. Mas claro, se nós seguirmos as orientações de Deus, as possibilidades da felicidade, de gozarmos alegria, felicidade, prosperidade é muito grande. Mas se a gente andar desviado dos caminhos do Senhor, certamente vem as consequências maléficas para a nossa vida. Então, o pano de fundo da nossa lição é uma parte da história da vida de Davi, né? Principalmente voltado para os seus erros. A gente sabe que Davi teve muitos acertos, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem realmente temente a Deus, né? A maioria dos salmos foi Davi que cantou, que produziu, né? Meditando, pensando em Deus, orando. E aí ele produzia essas belas poesias nos seus salmos, né? A sua devoção, a sua gratidão a Deus, demonstrando a sua necessidade sempre de Deus, de estar próximo do Senhor. Mas, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele teve as suas falhas. Então, e a lição, ela mostra para a gente que ele foi um grande líder, um grande rei, mas enquanto pai de família, enquanto líder da sua família, ele teve as suas falhas. E a gente vai ver por quê. Tá bom, meus irmãos? Então, no primeiro tópico, nós temos o rei Davi e a sua grande família. E aí, grande família aqui é literalmente mesmo, uma família grande, tá? Ele era um rei grande, né? Um rei realmente majestoso, um rei que exerceu com profundidade, com maestria, com dedicação, com zelo, o reinado que Deus colocou em sua mão. E a lição mostra para a gente que o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul. E mostra de que maneira, quando Saul fraquejou, de que maneira o Senhor chamou Samuel e ordenou que ele fosse até a casa de Jessé, lá em Belém, para que ungisse um dos seus filhos como rei de Israel. E Samuel vai, não sabendo qual seria o rei, mas Deus o orienta e ele mostra que esse futuro rei é o pequeno Davi, o jovem Davi. Então ele vai ser ungido rei e ele vai saber, nós já vimos em alguns momentos em outras lições,
que Davi vai saber aguardar o momento especial que Deus tem reservado para ele. Ou seja, não bastou ser ungido e ele quis logo se apossar. Não, ele teve humildade, teve paciência, sempre confiando e esperando em Deus para poder saber o momento em que ele deveria assumir o rei. Então ele teve esse cuidado. E assim, Davi foi ungido rei. E a Bíblia diz, a nossa lição diz aqui, ó, nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia, o dia em que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, por quê? Porque Deus viu no coração de Davi um homem que realmente estava sendo escolhido e faria um grande reinado para os filhos de Israel. Então o Espírito Santo se apoderou dele. Então ele era uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Inclusive, essa unção, essa presença de Deus vai ser muito útil quando Saul está passando aqueles momentos de tormentos por um espírito mau. Então Davi é quem toca a harpa para que ele se acalme. Então Deus ungiu Davi, Deus chamou Davi e o Espírito Santo se apoderou de Davi, conforme está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No segundo subtópico, o primeiro tópico foi Davi, ungido por Deus. No segundo subtópico, é Davi, o homem de Deus. Vai continuar demonstrando aqui nesse subtópico de que Davi, sendo guiado por Deus, pelo Espírito Santo, ele vai desempenhar muito bem o seu papel, a sua missão que o Senhor colocou na sua mão para que ele realizasse. A missão de governar Israel. Não um Israel dividido, mas um Israel, uma nação unificada. Então, Saul deixou a nação destroçada, porque ele se afastou de Deus, se desviou do caminho do Senhor. E aí, a sua descendência, que continuou a querer manter o reinado, mas Deus já estava com Davi, Deus tinha ungido Davi. Então, a nação dividida e depois Deus vai, através de Davi, vai unificar. Então, a grande missão de Davi era reunificar a nação. E nós vamos ver, conforme diz a nossa lição, que ao longo dos capítulos de 2 Samuel, vamos encontrar que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito, porque paulatinamente as tribos foram reconhecendo a sua autoridade de rei. 1 Samuel capítulo 2, versículo 4. Assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Então ele foi um homem abençoado por Deus, porque ele sempre consultava o Senhor, a maioria das vezes, principalmente em questões de governo, em questões de Estado. Ele orava, pedia consulta a Deus para saber se ele deveria ir para a batalha, para a guerra, pedia orientação, e o Senhor comumente estava ali com ele. Ele abençoava, então ele venceu muitas batalhas, muitas guerras, mas não vai ter o mesmo sucesso na sua família. E nós vamos ver por quê. No subtópico terceiro, a grande família de Davi. Então, Davi teve uma grande família. Por quê? Porque ele se casou com muitas mulheres, várias mulheres. Esse talvez fosse um problema já de Davi, que ele tinha esse apego às mulheres, e aí ele casou com várias. Então, entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Então, tem diversas referências que mostram Davi se casando. Davi se casou com várias mulheres e também teve várias concubinas. Está em 1 Samuel 18, 27, por exemplo, 1 Crônicas 3, 1 até o 5 e o versículo 9, e assim por diante. Então, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Então, muitas mulheres, concubinas, muitos filhos, evidentemente. Então, mais de 20 filhos foi o resultado desses vários casamentos. Então, ao ter tantos filhos, vejam, eu e você, que temos a nossa família, temos os nossos filhos, e hoje em dia a gente tem normalmente poucos filhos, antigamente as famílias eram mais numerosas, mas a gente tem as nossas dificuldades na criação, no sustento, na manutenção
da nossa casa. E, claro, que além da questão financeira, de você manter uma família grande, tem a questão, principalmente a questão da instrução, da educação, de você ter tempo suficiente para se relacionar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, ter um diálogo aberto com eles. Então, agora imagine uma pessoa como Davi que tinha os assuntos do reino e tinha várias mulheres. E aí, quando começaram a nascer os filhos, muitos filhos, mais de 20 filhos, então imagine você como ele teria condição de dar essa atenção especial para os seus filhos. Então é aí que ele vai falhar. É isso que está dizendo a nossa lição. Olha, ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, como sendo as suas conquistas territoriais, com muitas guerras. Esqueceu-se que tinha famílias espalhadas, ou seja, muita gente dependia dele, muita gente dependendo, precisando do seu carinho, da sua atenção, mas ele não tinha disponibilidade e nem dava o valor necessário para poder atender essas demandas familiares. Então, seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então, a Bíblia, né, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel principalmente, mas crônicas, eles vão mostrar o quanto foram difíceis esse relacionamento de Davi para com seus filhos e também, claro, com suas esposas. Mas é isso que acontece, ou seja, se a gente não dá a devida atenção, então, a gente sente isso às vezes, se você ter mais de 3 filhos, você já vai ter dificuldade em se relacionar com todos, né? A menos que você seja bem disciplinado para poder trabalhar, mas dar atenção devida para os seus filhos, né? E é isso que nós devemos fazer. Muito bem, no tópico 2, no tópico 2, nós temos filhos e parentes na casa de Davi. Então é aqui que a gente responde aquela indagação, ou seja, vai falar sobre a extensão, que na verdade é o tamanho da família, o número de pessoas que estavam envolvidos, vivendo ao redor de Davi na sua casa. Então é isso que nós vamos tratar no tópico 2. Então ele vai relacionar aqui alguns nomes, algumas pessoas que estiveram mais envolvidos, ou seja, são mais destacados nos relatos bíblicos sobre essa história difícil de Davi no seu relacionamento familiar. Então ele vai destacar Tamar, ele vai destacar Absalão, Aminon e Jonadab, que é sobrinho de Davi. Então Tamar, que a figura dessa pessoa era a filha de Maaca, diz a lição e a Bíblia, esta era a filha do rei Talmai, de Jesus, e mãe de Absalão. Então, Maaca, essa filha do rei Talmai de Jesus, ela teve Absalão e teve também Tamar. Então, Tamar, que é essa figura importante nesse processo aqui, dessas relações familiares, ela é irmã de Absalão. Então, logo em seguida, a Tamar, ela é uma mulher, a Bíblia descreve ela como uma mulher bonita e virgem. Se você ver lá no capítulo 13, versículo 1, diz assim: aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, então a Bíblia descreve ela como uma moça linda, muito bonita, formosa. Então, esse fato dela ser tão linda, estar ali convivendo com muita gente na casa, porque a família de Davi era grande, vai despertar um problema no seio familiar. Mas vamos adiante falar sobre Absalão. Então, Absalão, já dissemos, ele é irmão de Tamar, filho de Maaca. E aí, o que é que acontece com Absalão? Ele é o terceiro filho do rei Davi. O primeiro nós vamos ver que vai ser Aminon. Então, ele era o terceiro filho, e a história de Absalão nós encontramos do capítulo 13 a 19 de 2 Samuel. Por que a Bíblia separa ou destaca vários capítulos para tratar sobre Absalão? Porque ele foi uma figura importante nesse processo. Ele se destacou
Claro, não pelas boas qualidades, né? Mas ele se destaca porque ele se rebela contra o rei Davi, porque ele mata o seu irmão, que havia cometido incesto com Tamar, a sua irmã. Enfim, são tantos problemas, ele vai guerrear contra Davi, porque ele quer o trono, ele quer o lugar de Davi, ele quer ser rei em Israel. Então é isso que vai acontecer. Então a Bíblia, claro, vai dar destaque para ele, vai demonstrar o que aconteceu com Absalão, esse terceiro filho de Davi. Muito bem, quem é Aminon? No subtópico terceiro, Aminon. Diz a lição que quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já tinha sido escolhido por Deus para reinar, ele se casou com Ainoã. E aí, desse casamento, gerou Aminon. E Aminon vai ser o primogênito, então, de Davi, né? O primeiro filho. Está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Então, esse menino, primogênito de Davi, ele demonstrou desajustes psicológicos. Ele não tinha condições de controlar as suas emoções. Ele era sugado, era dominado por essas paixões, pelas concupiscências da sua carne, seus impulsos, as suas emoções. Então, isso vai fazer com que ele, nós já vimos no capítulo 13, versículo 1, que a irmã de Absalão, que também é irmã de Aminon, só que não da mesma mãe, ele vai olhar para Tamar e vai se apaixonar por ela. O texto diz que ele a amou. Olha, esse texto que nós lemos ainda há pouco. E aconteceu depois disso, capítulo 13 de 2 Samuel, e aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Então ele vai se apaixonar pela própria irmã. Ele vai ficar com uma paixão tão grande por ela que ele vai ficar, inclusive, doente, deprimido, angustiado, por conta desse desejo incontinente pela sua irmã. Ele quer possuí-la, ele quer ter ela. Mas claro que não podia. Não podia, porque era pecado, era erro, esse tipo de atitude. Mas ele alimenta esse sentimento, ou seja, ele deixou isso crescer dentro dele e depois ele não teve condições de controlar tais sentimentos. E isso vai causar um grande problema na sua família. Então, ele adoeceu e aí não comia, não bebia, ficou realmente subjugado por essa paixão doentia. Ele queria muito a sua irmã. Então, no subtópico, mas nós vamos mais adiante, no terceiro tópico, falar sobre esse episódio de Aminon com Tamar e também a reação do seu irmão Absalão. No número 4, outra pessoa destacada aqui é Jonadab. E a lição coloca ele como um conselheiro do mal. Por quê? Porque ele, sendo primo de Absalão, aliás, de Aminon, ele, se fosse uma pessoa equilibrada, uma pessoa ajustada, uma pessoa que prezasse pelos bons costumes, pelas virtudes, pelos valores morais, ele teria dado um conselho bom para Aminon. Mas não. Pelo contrário, ele incentivou a prática do mal, né? Incentivou a prática do pecado. Então ele foi uma pessoa que ele, na verdade, ele provoca, ele instiga Aminon a cometer o pecado, a errar gravemente. Então, a lição diz que Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, esse homem era sagaz e de maus pensamentos. Está bem aqui no versículo 3 do capítulo 13 de 2 Samuel. Diz assim: tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Era uma pessoa que realmente ele não tinha pudor, né? Ele queria saber de viver emoções fortes. Então, ele vai
se aproveitar daquela fraqueza, daquela debilidade de Aminon para dar conselhos ruins para ele, que nós vamos ver, né, daqui a pouco. Então, o mal sempre atrai o mal, diz a lição, e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Então a Bíblia registra isso, porque é Aminon que encontra, o versículo 2 do capítulo 13 diz assim, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Então ele sabia, apesar da paixão, do amor que ele tinha por Tamar, mas ele sabia que isso era quase que impossível. Era um amor irrealizável, porque ele via a dificuldade para ele poder concretizar, né, o seu amor, a sua paixão com Tamar. Mas aí esse amigo, né, tinha porém Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, e o versículo 4 diz, e ele lhe disse, por que tu de manhã, em manhã, tanto emagreces sendo tu filho? Ele nem sabia o que estava acontecendo com Aminon. Então, primeiro ele tenta descobrir, ele faz com que Aminon conte para ele o seu segredo, conte para ele da sua paixão. Então ele diz, olha, tu está magro, né? O que é que está fazendo tu todas as manhãs acordar com essa magreza? Entendeu? Triste. E aí, me conta o que é que está acontecendo. E aí Aminon vai dizer para ele. Aminon vai dizer para ele. Então ele disse a Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então eu sou apaixonado por ela, eu gosto muito dela. E aí Jonadab vai dar um conselho mau. Né? Vai dizer para ele, fingir que está doente, não vai comer, não vai se alimentar, vai adoecer muito, vai estar lá de cama, acamado. E aí disse para ele, olha, quando Davi, o teu pai, vir te visitar, vir te ver, aí tu vais dizer para ele que tu queres que ele autorize, peça para Tamar, né, a tua irmã, para ela vir te servir, fazer um bolo, fazer uma comida que tu vais comer da mão dela. E aí, quando ela vier, tu realiza o teu intento, os teus objetivos. Então, ele dá esse conselho mau, e Aminon vai seguir à risca esse conselho, vai se fingir doente, até que o pai dele, Davi, chega lá para visitá-lo, e ele pede para Davi, que queria muito comer da comida, do bolo de Tamar, para que viesse servi-lo. E aí Davi faz isso, né, de boa vontade, bom coração, sem nenhuma má intenção, pede para Tamar ir até a casa de Aminon, para fazer para ele uma comida. Ela vem e prepara o bolo, prepara a comida, e aí ele se utiliza desse momento, e aí ele vai forçar ela, né, a ter relações sexuais com ele. Né? Ou seja, de maneira forçada. Ela tenta evitar, mas ele a agarra. Então, na verdade, além do pecado de incesto, na verdade ele comete uma violência, né, contra a irmã dele, uma violência sexual contra uma mulher que é a sua irmã. E isso aí vai causar um sofrimento muito grande na vida deles, na vida de todos. Né? Porque isso aí foi um grande mal, um grande erro, um grande pecado que Aminon comete ao ele não se conter, não ter condições equilibradas, não ter o domínio próprio para se conter. Então ele se descontrolou e cometeu esse erro. E nada justifica essa atitude. Mas do ponto de vista do pecado, ele não exerceu o domínio próprio, ele não cultivou as virtudes que são capazes de nos controlar, nos frear, para a gente ter limites, né, nas nossas ações. Então ele vai cometer um pecado muito grave contra a sua irmã. Muito bem, então esse é Aminon. Então ele dá esse conselho ruim para, aliás, Jonadab dá esse conselho ruim para Aminon e ele comete esse erro. E a lição diz assim, Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto. Ou seja, uma pessoa dessas, que quando vê um amigo cabisbaixo, deprimido, sofrendo, angustiado,
em vez de analisar esse problema e prevenir para que ele não sofra tanto, para que ele diminua, para que ele controle esse seu sofrimento, para que ele controle as suas emoções, em vez disso ele vai incentivar a que a pessoa cometa o erro, cometa o pecado, cometa uma atrocidade, cometa um crime. Então, esse tipo de amigo, que a Bíblia diz, ele tinha um amigo, quer dizer, um amigo do mal. Por quê? Porque aconselhou o mal, empurrou aquele homem para o erro, para cometer uma falha grave. Então, é preciso a gente saber selecionar os nossos amigos, conhecê-los, para ver se essas pessoas que estão ao nosso lado não estão só querendo nos empurrar na fogueira, nos causar o mal, como fez Jonadab com esse conselho tão complicado, tão difícil para Aminon. Muito bem, meus irmãos, nós já estamos indo para o terceiro tópico, o problema moral na família. Problema moral na família de Davi. E o primeiro subtópico, as consequências de sua falta de domínio próprio. Domínio próprio. A lição diz que no capítulo 11 de 2 Samuel, há o relato do adultério do rei Davi. Então, Davi, à semelhança de Aminon, claro que não nessa mesma proporção, mas ele cometeu o seu erro, porque ele vai cometer um crime contra Urias. Por quê? Porque ele também se deixou seduzir pelas emoções, pelas paixões. E no capítulo 11 de 2 Samuel, nós vemos que ele, enquanto que o seu exército estava na guerra, os seus capitães, os seus servos, os seus soldados estão batalhando por Israel, Davi resolveu ficar em sua casa, ficou ali no terraço, olhando, e aí acaba tendo uma visão que ele contempla, Betseba que está banhando, e aí ele se encanta por ela, busca informações dos seus servos sobre de quem se trata, e eles dizem para ela que é Betseba, a filha de Eliã, e também é mulher de Urias, soldado. E aí ele não teve nenhum pudor, não teve nenhum controle na sua vida e manda chamá-la para os seus aposentos. E aí ele se relaciona com ela, enquanto que Urias está na guerra por Israel, lutando ao lado de Joabe. E aí há todo esse problema, toda essa dificuldade, porque ela, desse relacionamento, ela engravida, e aí quando ele sabe que ela engravidou, ele fica desesperado, aí manda chamar, pede para que Joabe envie Urias até ele. E ele conversa, quando Urias chega, ele conversa com ele, mas a intenção dele é que ele vá até sua mulher, deite com ela, para que aquela gravidez pudesse então ser tida como sendo a gravidez provocada pelo próprio Urias, ou seja, Urias seria, em tese, o pai daquela criança. Então ele faz isso, chama Urias, ele vem, mas só que ele, devido ao seu sentimento, ao seu compromisso pátrio com a nação de Israel, né, ele disse, poxa, meus companheiros estão ali na guerra, na batalha, estão dormindo no relento, nas tendas, no campo, então eu não vou estar aqui me alimentando, descansando e até me deitando com a minha esposa. Ele se recusa a se deitar com a sua esposa, e aí Davi descobre que ele está dormindo ali, lá embaixo, no palácio, ali na porta do palácio, junto com os servos de Davi, e Davi manda chamar ele de novo, e diz, olha, eu não vou te despedir ainda, fica mais um dia aqui. Ele embebeda Urias, para ver que esse Urias já bêbado vai para sua casa, deita com a sua mulher, mas Urias, mesmo assim, não vai para sua casa. E aí é quando isso acontece, Davi então resolve outro plano. Então um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado chama outro pecado. Então ele cometeu essa falha.
Ele cometeu esse erro com Betseba, e agora, como Urias não seguiu as suas orientações para pudesse disfarçar o seu pecado, o que é que acontece? Ele vai mandar uma carta através do próprio Urias. Ele manda a carta para Joabe, o comandante do exército de Israel, e a carta dizia que Joabe deveria colocar Urias no fronte de guerra, ou seja, na frente da batalha, né? Numa equipe grande de frente, mas que à medida em que avançasse a guerra, o pessoal recuasse e deixasse ele ali sozinho para que fosse ferido e morto. E Joabe, ele cumpre essa determinação real, e aí eles avançam, Urias vai na frente e ele é atingido, porque ele chega muito próximo do portão da cidade, do muro da cidade, onde as flechas podem atingir os guerreiros. E aí ele leva, e aí Urias morre nessa batalha juntamente com outros guerreiros. E aí a notícia chega para Davi que Urias está morto. E Betseba sente também a morte de Urias, mas depois que passa o luto, Davi então vai mandar trazer Betseba para o palácio, para a casa real, e a toma como esposa. Mas, conforme dito, ela já havia engravidado. Então, ela já espera um filho de Davi. Só que Deus vai usar o profeta Natã para ir até Davi. Deus envia o profeta Natã para ir até Davi. E ele vai dizer, ele conta uma parábola, faz uma narrativa para o rei, e aí o rei vai, vou até ler aqui para vocês, né, o profeta Natã repreende Davi. É interessante essa história porque Natã, ele chega com Davi e fala de maneira, ele diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi, capítulo 12, tá, meus irmãos, de 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. No seu bocado comia, e do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele tinha como filha, então era uma cordeira muito chegada da família. Ele não tinha nada, mas ele comprou essa cordeira e tinha com muito carinho, com muito cuidado, era como se fosse uma filha, uma parte da família. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este homem rico de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera até ele. Aí, quando Davi ouve essa história, ele fica enfurecido. Ele disse, mas que homem ruim. Esse homem que tem tantas ovelhas, tantos gado, tantas vacas, e aí, em vez de tirar uma das suas vacas para fazer para o viajante, vai pegar a única cordeira do homem pobre, que não tinha nada para poder oferecer para o seu visitante. Então, Davi ficou, diz o versículo 5 do capítulo 12, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então ele julga aquela situação que ele estava acostumado a julgar, então quando ouviu os fatos, ele dá logo a sentença, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu, não teve misericórdia daquele homem pobre. E aí Natã vai dizer para ele no versículo 7, disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio,
e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então, eu te abençoei de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa, Davi. E se fosse preciso, te daria muito mais ainda. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, tu colocaste ele na guerra para que os inimigos de Israel matassem. Aí diz mais o Senhor. Versículo 11 do capítulo 12 diz: Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol, diante da luz do dia. Porque tu fizeste em oculto, sim. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então, ou seja, o resultado desta falha, desta falta de controle emocional de Davi, que já não estava mais percebendo, conseguindo perceber os seus limites. O rei pode tudo. Posso ter quantas mulheres eu quiser, quantas concubinas eu quiser, e até a mulher de quem eu quiser. Então aí, quando ele ultrapassa esses limites, o Senhor dizer, parou aí, e aí o Senhor repreende a Davi através do profeta Natã. E importante, interessante nesse episódio, é que Davi, ele imediatamente cai em si, se arrepende, reconhece o seu erro diante do profeta. Ele diz: pequei contra o Senhor. Então ele diz: eu errei, eu pequei. E aí, por conta desse reconhecimento, o profeta Natã também profere essa palavra. E diz para ele: também o Senhor transpassou o teu pecado e tu não morrerás. Então Deus vai poupar a vida de Davi por conta desse pecado. Mas vai dar a Davi, oferecer a Davi outras consequências que ele não vai poder se livrar. Poupou a sua vida. Diz a lição aqui o seguinte: assim não demorou muito. É o que o Senhor fala para ele, né? É que ele não vai morrer, mas também vai suscitar da mesma casa dele aquele problema. Ou seja, as suas mulheres vão ser dadas a outros à luz do dia. Então, vai ter um problema sério. Ele vai pagar com a mesma moeda, né? Ele fez as escondidas, mas vai ser feito com as suas mulheres perante a luz do dia. E aí, assim não demorou muito para que um dos seus filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Né? Você procurar 2 Samuel capítulo 16, versículos 21 e 22. Vamos ver rapidamente, capítulo 16 de 2 Samuel, versículos 21 e 22, diz o seguinte: E disse Aitofel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então Aitofel dá esse conselho para Absalão, naquela ocasião em que Absalão ele vai contra Davi, então ele entra e acaba se relacionando com as concubinas do seu pai Davi. Isso aí vira, evidentemente, um escândalo. Então, isso fazia parte da punição de Davi por conta do seu erro. Ou seja, errou, Deus o perdoou no sentido de não tirar a sua vida, mas ele teria que sofrer as consequências. Então, a espada, a luta,
a depravação moral viria sobre a sua própria casa. E é isso que acontece no capítulo 16, versículos 21 e 22 de 2 Samuel. Ou seja, o pecado, a fragilidade moral e espiritual começou a acontecer na família de Davi por conta desses pecados. Então, começaram a acontecer esses problemas. Então, no capítulo, o capítulo 3, que nós estamos vendo o problema moral na família de Davi, primeiro, as consequências de sua falta de domínio próprio. Ele não teve controle, pecou, então vieram as consequências, e uma das consequências foi exatamente este pecado de Absalão, que se deitou com as mulheres ou as concubinas de Davi. Segundo subtópico, o incesto e morte na família. Esse fato que nós vimos anteriormente lá, em que Aminon, ele forçou a relação sexual com a sua irmã Tamar, isso aí gerou esse transtorno porque Absalão, ele ficou muito mal com isso. Ele ficou muito chateado com o seu irmão Aminon por causa desse problema. Então, capítulo 13 de 2 Samuel, versículo 20, depois que acontece esse episódio com Tamar, Absalão descobre. E aí, diz assim o texto, versículo 20, e Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Então ela foi para a casa de Absalão, ficou lá um tempo. E aí, o versículo 22 diz, porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, depois desse episódio, Absalão ficou com ódio no seu coração. Ficou com uma raiva muito grande, com uma ira contra seu irmão Absalão. E aí lá na frente vai ser dito no texto que na verdade ele prometeu a Absalão. Ele prometeu matar, se vingar de Aminon. E é isso que vai acontecer, porque Absalão vai armar uma emboscada, uma situação para que todos os seus irmãos possam ir lá na sua casa, segundo ele, para participar de um banquete, de uma festa, mas aí no momento certo ele vai agir, vai usar os seus servos para agir contra Aminon e vai matá-lo. Então, ou seja, a tragédia na vida, na família de Davi. Primeiro o incesto causado por Aminon com a sua irmã Tamar e agora morte, homicídio entre os irmãos. Absalão mata Aminon e vai fugir para longe, para outros lugares, vai ficar distante por um tempo. E aí depois de passado alguns anos, 2, 3 anos, Davi vai mandar chamar de volta Absalão para Jerusalém. E ele vem, mas Davi não quer falar com ele. Diz, olha, vem para cá, tudo bem, fica aí na tua casa, mas não vem perante mim. E ele fica alguns anos sem ver o rei, depois ele diz, não, eu quero ir lá. Pediu para Joabe levar ele até a presença do rei, e ele vai. E aí o rei diz, tudo bem, já está tudo tranquilo, fique em paz. Mas aí ele pede para ir para Hebrom, e o Davi autoriza, ele vai para Hebrom, e aí ele vai então se organizar para reinar sobre Hebrom. Então ele vai conquistar as pessoas, ele vai ficar, tipo assim, as pessoas que iam para ser julgadas por Davi, ele começa então a chamar e tal, e dá orientação, ele julga e se faz, é uma pessoa muito simpática e começa a atrair pessoas para o seu lado, contra o seu pai. Então ele se organiza um exército grande para poder atuar contra o seu pai. Então ele vai se organizar e vai partir contra Davi. Ele, além de ter feito tudo isso, de ter matado seu irmão,
ele agora vai se rebelar contra o seu pai, Davi, e vai querer tomar-lhe o reino. Vai partir para a guerra mesmo contra Davi. Mas Deus vai dar vitória para Davi. E vai acontecer a morte de Salomão. É por isso, então, que do capítulo 13 até o capítulo 19 de 2 Samuel, a gente vê um pouco dessa história, dessa trama que envolve a vida de Salomão, aliás, de Absalão, até a sua morte. Então ele vai morrer por causa desse enfrentamento com Davi. Mas não vai ser Davi que vai matar ele. Davi, inclusive, recomenda aos seus capitães que tratem Absalão com gentileza, né? Não com violência. E eles têm essa ordem porque Davi não quer a morte de mais um filho. Mas Joabe, ele acaba provocando essa morte de Absalão, ele mais os servos que estão com ele. Então, Absalão vai morrer devido a esse problema, essa guerra, essa luta, essa rebeldia dele contra o seu pai Davi. Então, o que nós estamos vendo é que há consequências muito sérias, muito graves, por conta dos desacertos, por conta da não observância da palavra de Deus. Então, a família que não segue a orientação de Deus, essa família vai sofrer as consequências. E o nosso texto áureo, como nós vimos ainda há pouco, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, as consequências vêm naturalmente, é a lei da semeadura. Então, Davi plantou o mal, né, quando ele extrapola todos os limites. Já tinha tudo e quis muito mais, quis mostrar a sua força, né, o seu poder, desrespeitou o seu soldado, Urias, não teve nenhum respeito para com ele. Então o Senhor o puniu, e aí veio os problemas, tanto de Aminon contra Tamar, veio a questão do homicídio de Absalão contra Aminon, veio a questão ainda de Absalão se deitar com as concubinas de Davi, e depois a morte de Absalão. Tudo isso, uma série de problemas, e ainda teve a morte do primeiro filho de Davi com Betseba, aquele ainda que aconteceu ainda enquanto Urias, né, ela engravidou enquanto Urias ainda estava vivo. Né? Deus puniu Davi não permitindo que a mulher, aquele filho, aquela criança sobrevivesse. Então o primeiro filho morreu. Depois que Urias morreu, e que ela vem para o palácio, ela é tomada oficialmente como esposa, aí Davi vai se relacionar com ela e vai ter um filho, um novo filho que vai ser Salomão. E diz a Bíblia que Deus se agradou de Salomão, Deus abençoou Salomão. Tanto é que vai escolher Salomão para ser o sucessor de Davi no trono de Israel. Então, mas tiveram uma série de consequências, de problemas que poderiam ter sido evitados se Davi tivesse, naqueles momentos difíceis, digamos assim, de afloração do seu ego, né, das suas paixões, ele tivesse o controle. Não teve e gerou tudo isso. Então, no subtópico terceiro da nossa lição, já caminhando para o final, nós temos vigilância, proximidade e exemplo. Diz assim: essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, né, da presença do pai com a sua família, né, com seus filhos, e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, né, esposas, esposos, filhos, parentes e pessoas próximas à nossa família.
Então, manter uma relação amistosa, amigável, alegre, feliz, de respeito. E ele diz assim, infelizmente não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. É claro, ninguém está livre disso. Todos nós podemos padecer de enfrentar dentro de nossa família algum problema dessa natureza, né? Algum escândalo, algum problema moral com nós, com os nossos filhos, enfim, com quem está próximo de nós, nossa família. Mas nós devemos ter o cuidado. Ele diz assim, por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece dentro do lar, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo. Então, a gente está aprendendo com os erros de Davi, de que o pai, a mãe precisam ser presentes na vida de seus filhos. Davi, por não acompanhar de perto, uma vez que tinha muitas mulheres e muitos filhos, não pôde acompanhar de perto esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, cada um cresceu à sua maneira. E muitos deles, assim, descontrolados emocionalmente, né, desenfreados com as suas paixões, como Aminon, e Absalão, ambicioso, querendo muito o poder, não teve a paciência nem de esperar o fim do reinado de seu pai, pelo contrário, quis enfrentá-lo, né? Teve a coragem de matar o seu irmão e queria matar o seu pai, evidentemente, mas houve ruína das suas pretensões. Então, nós devemos ter esse cuidado, pai, mãe, né, viver uma proximidade maior entre esposa, 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 esposo, e também entre os filhos, dar atenção, acompanhar, conversar, para poder você saber como é que está a vida de seus filhos, com quem eles estão andando, quem são seus amigos. E aí também ouvir deles acerca das ideias, o que eles pensam sobre diversos assuntos, né, da atualidade, para você saber que ideias passam pela cabeça do seu filho. De repente, para você não ser surpreendido com determinadas ideias que estão brotando na vida deles e que podem ser ruins para a vida deles. Então, nós temos que nos preocupar com a nossa família, ter esse cuidado, e assim nós podemos proteger, preservar a nossa família. Então, que possamos aprender com os erros de Davi e procurar, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ter uma família abençoada. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Deus reine na sua vida e na sua família, protegendo todos dentro do seu lar. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.